Você já sentiu que está preso em ciclos que se repetem, como se algo invisível estivesse controlando os fios da sua vida? Já teve a sensação de que o mundo ao seu redor não é tão aleatório quanto parece? E se eu te dissesse que o universo está te respondendo o tempo todo, com sinais, padrões e repetições, baseados em quem você é por dentro? Hoje, você vai descobrir que sua realidade externa é um espelho do seu estado interno. Que suas emoções, seus medos e seus desejos moldam a matéria como escultores invisíveis. Te ensinaram que você é pequeno diante do cosmos. Mas isso é mentira. O universo não está lá fora, ele começa em você. E tudo que você muda por dentro, muda lá fora. Neste vídeo, você vai entender, de uma vez por todas, o verdadeiro significado de assim como é acima, é abaixo. E nunca mais verá o mundo com os mesmos olhos. Existe uma ilusão persistente de separação entre o que somos e o que está lá fora. Como se o ser humano fosse um observador passivo de um universo distante, indiferente. Mas e se eu te dissesse que o que está no céu, nas galáxias e nos buracos negros, está também dentro de você, vibrando, pulsando, influenciando? A frase assim como é acima, é abaixo não é alegoria, é mapa. Quando você olha uma nebulosa no espaço profundo e uma célula do corpo humano lado a lado, percebe o mesmo padrão, a mesma espiral, a mesma assinatura oculta. Coincidência? Ou um lembrete de que tudo vibra numa única consciência em escalas diferentes? Essa interconexão revela algo perturbador. Você não é uma peça isolada do cosmos. Você é o próprio cosmos experienciando a si mesmo, de forma localizada, limitada e temporária. O universo não está lá fora, ele está em você, com você, e talvez, seja você. E se o que está acima influencia o que está abaixo, então pensamentos, emoções e frequências internas não são apenas reações, mas também causas. Criadores. Você não é apenas fruto do universo, você é também um dos seus arquitetos. E essa verdade poderosa, que ecoa entre os véus do tempo, tem origem em um dos textos mais enigmáticos da história humana. As tábuas de Esmeralda são tão misteriosas quanto a sabedoria que carregam. Atribuídas a Hermes Trismegisto, uma entidade que representa a fusão entre o deus egípcio Top e o grego Hermes, elas não foram escritas para serem interpretadas com os olhos, mas com o espírito. O princípio da correspondência, gravado em suas linhas, é um dos pilares do hermetismo. Tudo que existe em um plano tem seu reflexo em outro. Céu e terra. Corpo e mente. Visível e invisível. Nada está separado. Nada acontece isoladamente. Esse princípio ecoou silenciosamente pelas escolas de mistério do Egito, pelas ordens ocultistas da Idade Média e pelas entrelinhas dos textos sagrados. Sempre protegido. Sempre oculto. Porque entender isso muda tudo, quebra o paradigma de vítima e coloca o indivíduo como co-criador. Hermes não falava de mágica infantil. Falava de engenharia sutil da realidade. A correspondência é a chave para manipular camadas da existência que a maioria sequer imagina que existem. E surpreendentemente, enquanto muitos ridicularizam esse conhecimento, a própria ciência moderna começa a confirmar que ele talvez sempre tenha sido real. Você já parou para perceber que o átomo e o sistema solar compartilham uma estrutura quase idêntica? No centro, um núcleo. Ao redor, corpos girando em órbita. Escalas diferentes, mesmo desenho. Isso não é coincidência, é correspondência. A ciência, apesar de relutante, começa a esbarrar nas mesmas verdades que o hermetismo sussurrava há milênios. A física quântica revelou que o ato de observar altera o comportamento da matéria. Isso destrói a ideia de um universo objetivo e frio, e nos aproxima da noção de que consciência e realidade estão entrelaçadas. Acima e abaixo deixam de ser direções e se tornam espelhos. A teoria das cordas, por sua vez, propõe que tudo no universo vibra em diferentes frequências. Sons invisíveis moldando realidades visíveis. E se essas cordas vibram dentro de você, então suas emoções, pensamentos e intenções são parte ativa dessa melodia cósmica. As leis que regem galáxias são as mesmas que regem seus átomos. Isso significa que você não está no universo, você é uma miniatura dele. E como tal,
Tudo o que acontece em escala universal, acontece também dentro do seu corpo. E é aí que entramos num terreno ainda mais íntimo e revelador, a biologia oculta do ser humano. O corpo humano é uma obra-prima fractal. Dentro de cada célula, existe uma inteligência que replica a ordem universal com precisão matemática. A hélice do DNA, com sua geometria espiralada, ecoa os mesmos padrões vistos em galáxias, furacões e sistemas solares. A proporção áurea, a sequência de Fibonacci, a geometria sagrada, tudo isso está em você. No desenho das suas orelhas. No comprimento dos seus dedos. No formato do seu coração. Você não é apenas biologia. Você é arquitetura cósmica encarnada. Mas essa ordem não é só estética. Ela é funcional. Quando seu corpo entra em desarmonia, doença, estresse, ansiedade, é como se algo tivesse quebrado a simetria, rompido o espelho entre o acima e o abaixo. Curar o corpo, então, é alinhar-se novamente com a ordem universal. E se o corpo reflete o cosmos, então suas emoções, pensamentos e crenças também fazem parte dessa dança invisível. Tudo vibra. Tudo responde. E a espiritualidade, longe de ser uma fuga, se torna um ajuste fino dessa conexão. E é aí que entramos no campo invisível da espiritualidade prática. A maior mentira que te contaram é que o mundo externo existe separado do que você sente por dentro. Mas experimente viver em estado constante de medo e veja como tudo ao redor parece ameaçador. Experimente cultivar gratidão e veja como as portas se abrem silenciosamente. Isso não é mágica, é reflexo. A espiritualidade verdadeira não é crença, é sintonia. O estado do seu campo energético determina o tipo de realidade que você acessa. Emoções densas geram campos caóticos, e esses campos atraem experiências semelhantes, como se a vida apenas respondesse a um comando oculto. Medo, raiva, insegurança, essas emoções distorcem a lente com que você enxerga o mundo. E como consequência, o mundo se torna distorcido. Não porque ele mudou, mas porque você mudou por dentro. A espiritualidade hermética ensina que o universo não tem favoritos, ele apenas espelha. Ele não julga, não pune, não recompensa. Ele apenas corresponde. E quem compreendeu isso com profundidade clínica foi um dos maiores exploradores da alma humana. Carl Jung não era só um psicólogo. Era um decifrador de símbolos ocultos. Ele via no inconsciente uma ponte entre o mundo interno e o externo, e acreditava que tudo o que negamos em nós mesmos acaba se manifestando fora, na forma de conflito, dor ou padrão repetitivo. Segundo Jung, aquilo que você não reconhece em si mesmo será projetado no outro. Ou seja, os monstros que você vê no mundo, talvez sejam pedaços seus que ainda não foram integrados. Os arquétipos, figuras universais que habitam nosso inconsciente, moldam nossas experiências. E quanto mais inconscientes estivermos de suas influências, mais elas controlarão nossa realidade de forma invisível. A sincronicidade, um dos conceitos mais poderosos de Jung, mostra como o universo responde às transformações internas com eventos significativos externos. A vida começa a falar com você. Mas para ouvir, é preciso silenciar o ruído interno. E é justamente aí que começa o verdadeiro processo de transformação, dentro, não fora. Você pode mudar de país, trocar de parceiro, reinventar sua rotina, mas nada muda de verdade se a frequência que emana de você continua a mesma. O mundo que você experimenta é um reflexo das programações que operam em silêncio na sua mente subconsciente. Transformar-se internamente é como recalibrar a lente através da qual você enxerga o mundo. Meditação não é relaxamento. É engenharia da percepção. Visualizações não são devaneios. São comandos vibracionais. Afirmações não são frases bonitas. São códigos ativando circuitos esquecidos. Quando você muda por dentro, o universo responde com novas possibilidades, novas conexões, novos caminhos. Mas atenção, o universo só responde quando percebe coerência. Não basta querer. É preciso vibrar o que se quer. Essa é a diferença entre intenção e vibração. A primeira é pensamento. A segunda é estado. Só quando seu estado muda é que o mundo ao redor começa a se reconfigurar.
E é nessa hora que você começa a perceber os sinais, pequenos, sutis, mas impossíveis de ignorar. Aquele conflito no trabalho. O ciclo repetido nos relacionamentos. O bloqueio financeiro que insiste em voltar. Nada disso é aleatório. São manifestações visíveis de estruturas invisíveis operando dentro de você. A vida externa é uma espécie de relatório. Ela mostra, com precisão, onde você ainda está desalinhado com a sua essência. O chefe autoritário pode ser o reflexo da sua autossabotagem. O parceiro ausente, um espelho da sua desconexão interna. O hermetismo ensina, para mudar o mundo, mude a si mesmo. Mas não de forma simbólica, de forma cirúrgica. Reprogramar o subconsciente é tão real quanto reformatar um sistema operacional. A introspecção deixa de ser um luxo e se torna ferramenta. Um ato revolucionário de reescrita vibracional. Você para de reagir e começa a codificar a sua realidade. E quando isso começa a acontecer, o universo envia sinais. Mas não como palavras, e sim como sincronicidades. Você pensa em alguém, e essa pessoa aparece. Abre um livro aleatório, e lá está a resposta que você precisava. Coincidência? Não. São sincronicidades, sinais de que o que está abaixo está em harmonia com o que está acima. Carl Jung via essas coincidências significativas como o modo pelo qual o universo responde ao nosso estado interior. Não é mágica. É correspondência. Você vibra algo, o universo responde com eventos que refletem essa vibração. Quanto mais alinhado você está com a sua essência, mais frequentes e precisos esses sinais se tornam. Eles não vêm para agradar, mas para confirmar, você está no caminho. Ignorá-los é como ignorar placas numa estrada desconhecida. A vida começa a se mover com fluidez quando você está sintonizado. Problemas parecem se dissolver, portas se abrem, pessoas certas aparecem. Tudo sem esforço forçado, mas com intenção sutil. E essa fluidez te leva a uma revelação final, a mais poderosa de todas: você é responsável por tudo isso. O princípio da correspondência não vem para te confortar. Ele vem para te confrontar. Porque se tudo lá fora é reflexo do que está aqui dentro, então você é o criador da sua realidade, o tempo todo. Isso assusta. Porque significa que a culpa, o azar, o destino, tudo isso perde força diante da autorresponsabilidade. Não há mais onde se esconder. Mas é aí que mora o verdadeiro poder. Transformar crenças, atitudes e frequências internas é o único caminho para transformar o mundo à sua volta. E isso exige coragem. Porque encarar o espelho é mais difícil do que culpar o mundo. Mas quem entende isso, assume o controle. Para de ser passageiro e se torna piloto. Para de reagir e começa a codificar a própria existência. Você não é vítima do universo, você é a extensão dele. E agora que essa verdade foi revelada, o que você escolhe fazer com ela? Agora que você sabe que o universo é um espelho, o que tem refletido ultimamente? Quais padrões têm surgido na sua vida com insistência? E, mais importante, o que dentro de você está pedindo transformação? Você vai continuar culpando o mundo, as pessoas, o sistema, ou vai começar a olhar para dentro com coragem e honestidade brutal? Lembre-se, tudo que você vive é informação. Tudo o que acontece, acontece por ressonância. Você não é um espectador. Você é o emissor. O princípio de assim como é acima, é abaixo não quer que você acredite, ele quer que você experimente. Quer que você teste. Que você provoque o universo, mudando a si mesmo. Se essa mensagem te fez sentido, se alguma parte de você despertou, se algo vibrou diferente, inscreva-se. Porque aqui, a gente não entrega respostas prontas. A gente entrega chaves.